A partir de hoje, está no ar a TV Liceu, onde a nossa missão é utilizar a mídia digital, como exemplo, a internet, para divulgar temas da atualidade, cuja finalidade é contribuir para o desenvolvimento cognitivo do aluno. E não só deixar a sociedade informada, mas também possibilitar a participação da sociedade no processo educativo. E para sabermos a opinião da comunidade de Cacimbinhas, a TV Liceu saiu às ruas para ouvir a opinião de algumas pessoas. Estamos aqui na casa de Dona Elisa Vanderlei para saber a opinião dela sobre o que ela acha sobre o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. A senhora é contra ou a favor? Olha, eu não sou assim contra, mas também não tenho essa determinação de ter uma aceitação 100%. Porque são duas pessoas de sexo diferente e Deus, quando colocou o homem e a mulher para procriarem. Então, elas podem ter esse sentimento da maternidade, podem se unirem, mas eu ainda não concebo assim, essa união dos homens, essa justiça dos homens, para legalizar esse casamento. Essa foi a opinião de Dona Elisa Vanderlei. Estamos com a enfermeira Márcia e ela vai dar a sua opinião sobre o que ela acha do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor? Bom, primeiramente eu gostaria de dar minha opinião sobre o homossexualismo, porque em verdade a gente não pode formular uma postura de a favor ou contra se a gente não tem uma postura formada sobre o homossexualismo. Em verdade, a sociedade discute muito sobre o homossexualismo ser equívoco, ser uma perversão sexual, ser uma doença psicológica. Em verdade, nós todos temos o livre-arbítrio dado por Deus. E a opção sexual de cada um é a escolha de cada um, segundo a sua natureza. Então, assim, se dois seres que têm um sentimento e que querem compartilhar a vida juntos, então, que compartilhem. Em verdade, o que nós devemos, enquanto sociedade, enquanto pessoas cristãs que somos, é de combater os equívocos sexuais. Imaginemos nós, um homem e uma mulher heterossexual. Quando os dois, ou um de cada, se permite as traições, o compartilhamento de parceiros, então aí sim devemos combater. Quando um homem e uma mulher têm um relacionamento afetivo, onde os dois têm afinidade, têm um sentimento e são fiéis, seja no caso da heterossexualidade ou homossexualidade, se eles compartilham do sentimento e não fazem a perversão nesse contexto de múltiplos parceiros, de abordar a sociedade no seu contexto íntimo, ou seja, fazendo as pessoas da sociedade perceberem que eles são homossexuais, sei lá, se beijarem em público, atos ilícitos em públicos, então assim já é uma condição diferente. Mas se os dois se amam e pretendem compartilhar uma união estável juntos, se é para dizer a favor ou contra, eu não tenho uma opinião de contra ou a favor, porque depende de cada um. Essa foi a opinião da enfermeira Márcia. Você é contra ou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É um tema bastante atual, um tema bastante complicado, se releva a cada dia, né? Um tema bastante atualizado, onde pessoas do mesmo sexo estão frequentemente se aconchegando e chegando a uma determinada decisão, que é uma união entre as pessoas do mesmo sexo. Portanto, na minha posição, por meu caráter cultural, uma questão conservadora, portanto, minha opinião é basicamente contra, né? Não acho necessário que exista um parecer dessa forma, independentemente da decisão ou não. Portanto, ainda mantenho minha posição conservadora para esse caso, esse tema bastante polêmico. Porém, é de se respeitar a decisão de cada um, tendo livre-arbítrio e, perante a nossa Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei. Estamos com a conselheira tutelar, Edilene Petronila, para dar a sua opinião sobre o que ela acha do casamento de duas pessoas do mesmo sexo. O que você acha? Sou totalmente contra. E por quê? Porque isso, para mim, agride a família. A família, a essência da família é o homem, a mulher e as crianças, pai, mãe e as crianças. E também, Deus, quando criou o homem, Ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Assim a Bíblia nos ensina, a nossa religião nos ensina.
nos unimos em uma só carne para constituir família. Então, eu acredito nisso. Por isso que eu sou contra. Estamos aqui na casa do prefeito Roberto Vanderlei e queríamos saber a opinião dele sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você é contra ou a favor? O brasileiro é uma mistura de várias raças, né? E por isso esse tema, num país assim tão mesclado de sangue diferente, raça diferente, é muito mais impactante do que nos países civilizados. Os políticos têm uma dificuldade imensa de debater esse tema. Até porque existe uma pedra muito grande no meio do caminho, que são as igrejas. Quase todas elas. Salvo engano de memória, existe ao redor do mundo mais de 35 mil tipos de denominações religiosas. Todas elas se dividem quando você vai se debruçar sobre esse tema. Eu, particularmente, sou a favor por um motivo muito simples. E eu digo assim, como disse certa vez o Papa João Paulo II, Deus dará a última palavra. Essa foi a opinião do nosso prefeito Roberto Vanderlei. Estamos aqui com a aluna do 8º ano para saber a opinião dela sobre o que ela acha sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Você é contra ou a favor? Eu sou a favor, porque na verdade é o que importa o amor dos dois. E perante a lei de Deus, isso não é permitido. Mas, na verdade, se eles são felizes, que eles se completam juntos. Estamos aqui com mais uma aluna do 8º ano para saber a opinião dela sobre o que ela acha do casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí, você é contra ou a favor? A favor. Por quê? Porque é uma coisa natural de acontecer. Duas pessoas se amarem, independente de quem ela seja ou não. E isso é uma coisa que vem de dentro. Ninguém pode mudar o coração de ninguém. Se eles se amam, eles que sejam felizes. Estamos aqui no supermercado Penha com a senhora Vitória Batalha e ela vai dar a sua opinião sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que a senhora acha? A senhora é contra ou a favor do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo? Sou contra e muito contra. Primeiro, a Igreja Católica desaprova. E como pessoa, eu também não vou aprovar. Porque Deus, quando criou o mundo, Ele criou o homem e a mulher. E por que a gente agora vai dizer que essa lei está errada? Essa lei de Deus é a lei certa. Então, eu sou contra a este casamento. Jamais serei a favor. Estamos aqui com mais uma aluna do 9º ano para dar a opinião dela sobre o que ela acha do casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí, você é contra ou a favor? Sou a favor. Por quê? Porque eu acho assim, por mais que a igreja seja contra e tudo, eu sou muito católica, mas assim, é uma coisa que se eles se amam e se eles buscam a felicidade nisso, se eles são felizes nisso, um com o outro, do mesmo sexo, que eles sejam felizes e continuem se amando, eu não tenho nada contra eles. Eu sou a favor por causa disso, da felicidade deles. Estamos aqui no cartório de registro civil para saber a opinião da titular Rosineide Bejuíno. Não sou contra nem a favor. Por quê? Porque cada pessoa, ela leva a sua vida da maneira que ela achar que deve. Então, assim, se um homem, ele acha que ele vai se dar bem com um outro homem, então isso aí é uma coisa que é dele, sabe? Ou vice-versa, uma mulher. Então, veja bem, eu não diria, houve um tempo aí que apareceram duas mulheres, inclusive escreveram uma carta
para eu entregar ao juiz para fazer o casamento delas duas. Elas queriam casar. Na época o juiz era o doutor Adamastor. E nessa época não existia ainda nem a história da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E aí, inclusive, as pessoas levaram para o lado para zombaria, né? No mangá mesmo. Já hoje o pensamento é diferente, sabe? Eu não vou dizer que não vou condenar aquela pessoa por querer uma coisa diferente e também não vou dizer que está certo, sabe? Porque a cultura, a nossa cultura, às vezes não permite. Tenho mais é que receber, como recebo os demais casais, e tentar realizar, fazer da melhor maneira possível. E assim, não, de forma alguma, vou discriminar, porque é a vontade deles, é o que eles sentem, é o que eles querem, e não sou eu que vou pensar diferente. Estamos aqui com o aluno do IFAL e queremos a opinião dele sobre o que ele acha do casamento de pessoas do mesmo sexo. Você é contra ou a favor? Olha, eu sou, como se diz, eu sou a favor desde que a pessoa não tente interferir na opinião do outro. Se a pessoa casa com outra pessoa do mesmo sexo, mas fica na dela, eu não vejo problema algum. A gente tem amigos gays, nenhuma. Aí, como eu falei, se a pessoa é tranquila, eu sou totalmente a favor.